Boa noite, senhoras e senhores. Está no ar mais um Pitaco do Vini. Hoje, sexta-feira, sextou 10 de junho de 2022. Vamos repercutir o encerramento da rodada 10 do Campeonato Brasileiro. Rodada que teve alguns confrontos entre equipes que são cobertas aqui pelo canal. Foi o caso do jogo de ontem de Goiás e Fortaleza, além, claro, do jogo do Coritiba contra o São Paulo. Foram dois empates, dois resultados de 1-1, e hoje vamos falar sobre eles aqui. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, se é a primeira vez que você está aqui conosco, inscreva-se, venha conosco, inscreva-se agora, não sei se é aqui, mas inscreva-se, ative o sininho, e se gostar, dê o seu like, compartilhe, vamos fazer um movimento aí por um futebol fora do eixo Rio-São Paulo, Minas-Rio Grande. Beleza? Para quem está em dúvida, essa camisa não é do CSA, essa camisa é do Cruzeiro Esporte Clube, o Cruzeiro, que é um time amador aqui do litoral, de Morretes, é o time do coração da minha família. Eu tenho, né, o prazer de ter ganho essa camisa do meu avô, então eu vou usar ela na data de hoje, porque é o meu primeiro time antes do Atlético. O Atlético é meu único time profissional, esse aqui é o time amador, então. Vamos falar no canal hoje sobre o jogo do Fortaleza e do Goiás. Vamos começar com esse confronto. Falei no último vídeo que o Goiás pode sim ter novas possibilidades no campeonato. Eu acredito que o Jair Ventura tem feito um bom trabalho à frente da equipe esmeraldina, e eu falava que o Fortaleza tem sim possibilidades de sair dessa situação calamitosa que ele está, né? Com base nisso, 1-1, resultado que me surpreende muito mais pelo volume de jogo que o Fortaleza imprimiu no primeiro tempo e que, infelizmente ou felizmente, não se cumpriu, não se tornou, né, um processo aí de conquista. Não foi com gols que a equipe do Fortaleza saiu no primeiro tempo. Foi um gol solitário, um gol marcado pelo Pikachu, e cronologicamente falando, ele foi feito aos 12 do primeiro tempo. Vamos falar desse gol. Esse gol ele vem de uma bola, né, colocada no adiantar das linhas do Fortaleza. Tá? O Fortaleza ontem, que entrou com Boeck, o Landázuri, Benevenuto e Ceballos, né? Pikachu, Hércules, Felipe, Crispim, Lucas Lima, Romero e Moisés. Então, ele tinha ali uma linha que subia bastante. Os três zagueiros do Fortaleza não encontravam dificuldades em passar do meio campo, eles pressionavam as linhas do time do Goiás, e o Goiás, que entrou com Tadeu, Maguinho, Sidney, Reinaldo, Caetano e Dadá, Belmonte, Vinícius, Felipe Bastos, Auremir e Matheus Salles, na frente Pedro Raul, no lugar do Cléo Cerrado, né? Então, assim, era um 3-5-2 contra um 3-5-2, tá? Esse time do Goiás, por vezes, ele joga num 5-4-1, tá? Ou melhor, ele baixa as suas linhas, né? E acaba dando espaço para a equipe adversária. Isso acontece especialmente quando joga fora de casa, e já havia feito isso contra o Botafogo, já havia feito isso contra o Bragantino, já tinha comentado isso antes, e fez de novo contra o Goiás, contra o Fortaleza. Fortaleza, então, não teve dificuldades em avançar as suas linhas, e num lance do Landázuri, tá, ele acabou encontrando o Felipe dentro da área. O Felipe, em um lance de rara felicidade, faz o corta-luz, a bola chega até o Pikachu, que bate na saída do goleiro Tadeu e acaba marcando o primeiro gol da equipe do Fortaleza. Gol único, tá? E há de se lamentar, sim, esse gol único do Leão do Pici. Por quê? Com 19 minutos, teve um pênalti não marcado, tá? Uma bola que eu já estava anotando aqui, o Pikachu para fora, eu já estava fazendo minhas anotações no momento do jogo, né? De assistir novamente o jogo. E aí eu vi que houve sim uma carga em cima do jogador do Fortaleza, e ali, naquele momento, qualquer carga era importante para um deslocamento, era importante para não conclusão em gol, e foi pênalti, cara. Não tem muito o que discutir, né? O Fortaleza já tinha sido prejudicado no jogo contra o Ceará, hoje prejudicado de novo, e eu falo em dois lances que o árbitro vai para o VAR, ou que o VAR deveria ter chamado. No caso do Ceará, nem chamou. No caso do
do Goiás, ele chega até ir para o VAR e não marca pênalti, cara. Enfim, seguindo então a supremacia, né, do Fortaleza diante da equipe esmeraldina, o Leão do Pici chega mais uma vez aos 32 com o Landázuri e uma boa defesa do goleiro Tadeu. Era um zagueiro jogando de ponta direita, quer dizer, o Goiás realmente com linhas baixas. Aos 37, o Hércules conclui mais uma vez, o Lucas Lima bate para longe aos 47. Tá? Pelo menos 5 chances aí, sendo pelo menos 3 que poderiam ser tido convertidas em gol, por exemplo, como um pênalti. Tá? Aí vem o segundo tempo. O Jair Ventura promove algumas alterações. Pedrinho, Luan Dias e o Renato Júnior entram na equipe do Goiás. E sim, ele é premiado, tá, com um gol que sai no final. Mas antes da gente falar do gol, vamos falar que o Goiás já começava a botar as manguinhas de fora, começar a gostar do jogo, né? Aos 3 já levou perigo no escanteio. Aos 17, o Felipe Bastos acaba concluindo de fora para fora. Aos 23, o Pikachu, né, bate uma falta para a defesa do Tadeu. O Moisés perde um gol aos 28 e aí a bola puniu. Não sei se vocês já ouviram esse termo, brincadeiras à parte, a bola puniu o time do Fortaleza e num lance pela direita o Maguinho encontra dentro da área o Luan Dias que tinha entrado, abre o Pedro Raul de frente acaba concluindo em gol e faz 1-1. Tá? Ainda tem mais uma chegada do Goiás nos últimos minutos, mas foi uma bola de fora para fora. Pode-se dizer que o resultado foi melhor para a equipe esmeraldina do que para a equipe do Leão do Pici. Tá? De maneira geral, ainda há possibilidade do Fortaleza se recuperar, óbvio, nós estamos na rodada 11, mas assim, não deixa para depois. Tá? Porque se não rebaixamento, isso pode tirar o Fortaleza de uma disputa, por exemplo, de Libertadores, ou pode tornar mais dificultosa a questão de uma participação numa competição como a Copa Sul-Americana. Tá? A ideia do Fortaleza nesse campeonato é Sula-Libertadores. Eu já disse, não deve ganhar a Libertadores, não tem também grandes chances de ganhar a Copa do Brasil, então, via Campeonato Brasileiro, que é onde você vai ter que se classificar. Tá? Já começa a descer a perspectiva do campeonato, óbvio que o torcedor, né, ou o mesmo Vojvoda falou, não, vamos trabalhar. Ontem eu vi uma entrevista dele que ele falava, não, a gente só vai sair dessa situação com trabalho, mas isso aí é lorota no futebol. A gente não acredita que o Fortaleza vai cair, porque tem qualidade, mas muito time com qualidade já caiu, tá aí o Grêmio e tantos outros para provar. Ok? Vamos virar a página, vamos falar do jogo do Curitiba, o próximo e o outro jogo do vídeo de hoje, tá? Eu estou dividindo essas rodadas em menos jogos. Primeiro, para criar uma fluidez melhor, para conseguir trazer um conteúdo de melhor qualidade, para os vídeos não ficarem tão extensos. Eu falei isso, fiz um vídeo de 32 minutos ontem, né? 32 minutos é muita coisa. Eu vou tentar deixar um pouco menor os vídeos e com um maior volume de vídeo para vocês poderem acompanhar de maneira mais assertiva o seu time. Tá? Mas vamos falar do jogo do Coxa. O Coxa ontem que entrou em campo com alguns desfalques, não tinha Gamalho, não tinha Natan, não tinha Egídio, não tinha William Farias, o André já está fora na temporada toda, então é uma perda que a gente não sei nem se deve citar aqui no canal, tá? Muralha, Natanael, Henrique, Castan, que foi muito bem, Biro, Val, que foi muito mal, Bernardo, Manga, Tony Anderson, que foi mal pra cacete também ontem, ficou preso na velocidade do jogo, Tony Anderson jogou numa rotação diferente, Paixão e Martinez. Tá? Vamos falar do jogo em si. Foram 2 tempos ali que o Curitiba jogou um futebol bem diferente. No primeiro tempo, uma pressão absoluta, logo aos 4 minutos ele já estava nas cordas com o São Paulo. Normalmente se espera que o Curitiba jogando em seus domínios, especialmente vindo de 100%, né, de sucesso, 100% de pontos em casa, você esperava que o Curitiba logo achatasse o São Paulo. Não foi o que aconteceu. 4 minutos ele estava nas cordas já, uma pressão forte do tricolor paulista que encontrou o seu gol, uma bola cruzada da esquerda para a direita. O Henrique acaba falhando tanto na saída da bola, na marcação, quanto na questão da interceptação dentro da área. O Muralha também não chega a tempo. Chega o Caleri, conclui em gol, 1-0 São Paulo, no lance que o Muralha machucou a mão, cara. Repercutiu essa imagem aí, rodou em grupos do WhatsApp.
a imagem do dedo do Muralha. O cara abriu assim, o dedo, foi um troço horroroso. Deve tomar ponto, deve ser desfalque contra o Palmeiras. Muralha aqui, guerreiro, né, permaneceu em campo, mas eu particularmente não achei que foi falha dele. Tá? Ali é uma bola bem difícil, que fica numa linha, né, complicada, uma faixa de gás ali entre o goleiro, atacante e defensor. E na dúvida, cara, o zagueiro tem que marcar melhor o atacante. Não, o Henrique nitidamente marca a bola, não consegue chegar, e aí o Coritiba acaba tomando gol. Tá? Vamos continuar. Né? Vamos dizer assim, se o Muralha tivesse chegado, seria uma boa intervenção do Muralha. Não foi uma boa intervenção, ele acaba tomando gol, mas eu afasto a questão de culpa. Tá? 26 minutos, continua a pressão do São Paulo. Luciano bate uma falta, o Muralha com a mão, eu ia falar uma palavra mais feia, com a mão lesionada, com a mão prejudicada, né? Tira a bola para fora. Isso aos 26, aos 36, o Reinaldo bate uma bola para fora também, aos 44. O Luciano tem uma chance claríssima de gol dentro da área, e o Henrique tira, ali seria um 2-0 para o São Paulo, que deixaria o jogo muito mais difícil para o Verdão. E aí, cara, a gente começa a ter algumas análises acontecendo nesse primeiro tempo. Bernardo e Val vão muito mal. O Andrei está fora do campeonato. O Henrique Farias é um cara que já tem uma idade avançada. O Coritiba passa por um transfer ban, ou seja, ele não pode contratar na janela. E tem um problema, sim, na sua volância. Tá? Ele não tem muita reposição, ele vai ficar refém, basicamente, desses dois. Chega ali o Galarça, e também, Galarça não foi para a seleção do Paraguai porque perdeu o voo. Eu não consigo acreditar nessas coisas. Pega um voo, vai, cara. Enfim, que entrou, fez a sua estreia ontem, finalmente estreou, mas a gente não sabe qual a qualidade desse jogador. Se o Mourinho não colocou até agora, a gente vai acreditar que ele não tem bala para ser titular, né? E deve perder o Farias em alguns jogos. O Andrei já perdeu até o final do campeonato, tá? Falando dessa saída de bola do Coritiba, o Val realmente péssimo. Ele foi presa fácil para o meio campo do São Paulo. O Coritiba batia e voltava, basicamente. O São Paulo fazendo um jogo de cruzamento, né? Ele fazia uma jogada, o arco muito, muito bem. Ele fazia essa interseção ali com o Nestor e com o Igor Gomes, né? Um lado muito forte ali do lado esquerdo do São Paulo. O Natanael estava com dificuldades, o meio campo do Coritiba marcava mal e o São Paulo era dominante no primeiro tempo. Tá? Mourinho fecha a equipe, ele tomou um nó tático do Ceni, tá? E se ele teve algum mérito foi entender a necessidade que o Coritiba tinha naquele momento. Ele tira, né, um jogador de meio, deixa eu até verificar as minhas anotações aqui, salvo engano, ele tira, isso mesmo, ele tira o Tony Anderson, que estava em rotação bem baixa, não viu a cor do porco, coloca o Cleiton, né, repete a mesma formação que ele tinha feito contra o Ceará, né, ele vem com o Cleiton e com dois atacantes, centroavantes mesmo, recua um pouquinho o Paixão e o Manga, coloca o Robinho para essa saída de bola e só o Bernardo marcava. Ele, assim, teve que arriscar, basicamente, né, um jogador só para morder no meio campo, e surtiu um resultado positivo. Vamos dizer que o Ceni, eu acho que nem esperava por isso. Até os 15 minutos, até a saída do gol ali, até os 13, na verdade, o Coritiba jogou melhor que o São Paulo e chega ao gol numa bola que o Biro bate na barreira, e da barreira ela encontra o Manga no lugar certo, na hora certa, fez o certo, que era o gol. Então, 1-1, dando aí números ao placar já aos 13 minutos, porque dali para frente o jogo se equilibrou, o jogo voltou a ser, né, pau a pau, coisa que não havia sido até agora. No primeiro tempo de São Paulo, no começo do segundo do Coritiba, né, e depois miscigenou ali, e acabou que em algumas situações, né, o jogo deu uma acelerada, em outras ele deu uma arrefecida. Posso dizer que dos 20 aos 23 deu aquela acelerada no time do Coritiba. O Calleri chega numa bola batendo de fora para fora, e é curioso, porque o Muralha faz assim com a mão na hora. Mas aos 21 ele precisa intervir, aos 21 mesmo, né, o Manga conclui para a defesa do Jandrei. Aos 22, o Nestor Vitor chega. Aos 39, uma boa intervenção do Muralha. Tá? Ele acaba tirando o que seria o gol 2-1 da equipe de São Paulo. Então, pode-se dizer que foi bem equilibrado. Tá? Até por causa da questão física, os dois times tiveram aí um bom, vamos dizer assim, uma boa rotação até aquele momento. Então,
caíram de rendimento, né? A questão física acabou pesando e deu por aí mesmo 1-1 o resultado de ontem, tá? Algumas colocações, onde eu falei sobre o Morínigo, destaco hoje que ele acabou tomando um nó do Ceni no primeiro tempo, mas foi bem porque acabou resolvendo o problema. Ele repete a mesma alteração que fez contra o Ceará, mas por óbvio que isso não pode acontecer, né? Uma hora vai estourar nessa substituição que ele faz em colocar 2 centroavantes e escancarar um pouco o meio campo. Ontem deu certo, contra o Ceará dá certo, mas não pode ficar fazendo isso toda hora. Ele falou ontem, pós-jogo, que não sabe nada do Ceará e que, ok, isso já era esperado, sabendo ou não sabendo. Eu, como bem já disse ontem, acredito que ele vai ficar, mas ele deu uma declaração tanto quanto polêmica. Ele falou assim, Curitiba ele falou não me lembro o termo que ele usou agora, né, mas sem me achar. O Curitiba não está na posição que ele deveria, ele poderia estar muito melhor. Cara, todos que estão acima de você e todos que estão abaixo de você poderiam estar melhor ou pior. O São Paulo poderia ter aberto vantagem na liderança se não perdesse para o Ceará o primeiro jogo. O Corinthians teve alguns jogos que vacilou também dentro de seus domínios. O terceiro colocado hoje é o Atlético. O Atlético Paranaense perdeu o ponto contra o América Mineiro fora, pelo menos um empate podia ter trazido na bagagem. Perdeu 2 pontos contra o Santos em casa, poderia ter feito mais pontos. Perdeu ponto para o Atlético Mineiro, tá? Perdeu 3 pontos, poderia ter feito 1, poderia ter feito os 3, de acordo com o que foi aquele jogo. Então, assim, calma, esse é o Campeonato Brasileiro, meu amigo. O Coritiba está numa situação muito boa. Tem que destacar, sim, esse 5º lugar do Verdão. A diretoria não escondeu que fez um time para permanecer na Série A e hoje tem uma zona de Libertadores. 1/4 do campeonato já se passou, né? E o Coritiba parece que não vai correr sustos, mas óbvio que você tem que focar no máximo de pontos possível, porque o que você tem que fazer para ir para a Libertadores ou para não cair, cara, é a mesma coisa, é pontuar, e em momentos diferentes você pode ter a percepção de um trabalho bom ou mal feito, e o trabalho do Coritiba hoje, de maneira geral, é bem feito, tá? Falei também sobre a questão do transfer ban, algo que vocês vão ter aí que trabalhar melhor no departamento de futebol do Coxa, mas de maneira geral, é um Coritiba que tem uma certa tranquilidade, está criando corpo, está criando gordura, seja para brigar por Sula, para escapar do rebaixamento, ou quem sabe aí brigar por algumas vagas, se de acordo com os outros campeonatos as vagas forem abrindo. Beleza? Galera, esse era o meu recado na data de hoje. Eu estou muito feliz com os feedbacks que eu estou recebendo de vocês. Está sendo muito prazeroso engajar nesse projeto. Tem sido um hobby que eu tenho dedicado um tempo com muito carinho. Então, muito obrigado. Repito, se você gostou, cara, e não é inscrito, pô, tá vacilando, tá moscando, clica aqui, se inscreve, ativa a notificação. A gente deve fazer vídeos com mais frequência a partir de agora. E, claro, manda para o teu amigo. Se você não gostou, manda para o inimigo. Se você quer tirar onda com alguém de alguma coisa que eu disse, ótimo, né? A gente deve ter um projeto crescendo cada vez mais. Beleza? Muito obrigado pela participação de todos. Foi um prazerzaço, um bom final de semana. No próximo vídeo tem rodada 11 do Campeonato Brasileiro. Então, segunda a gente volta. Um abraço e fui, turma!